Paz do Senhor, presbítero Michael. Paz do Senhor. Glória a Jesus. Estamos aqui, querido. Paz do Senhor para os ouvintes. Estamos aqui, ainda de João Pessoa, nosso presbítero Michael. Glória a Deus, chegou sexta-feira, né? E está conosco. Chegou no sábado, no sábado, né? Sábado. Festividade ali, 2 anos ali na Ilha do Bispo, né? E domingo pegou aqui a nossa sede, Ministério IPA. Somos pastor presidente aqui, vice-presidente nosso pastor Marivan. E ontem tivemos ali Marco Moura, né? Foi forte. Ciclo de oração. A gente aproveitou o presbítero Michael. Como que igual a cana, né? Você pega a cana, passa a primeira vez, depois dobra ela, passa de novo, depois. E a gente estamos aqui, querido, desse primeiro podcast aí, ao vivo. Depois vamos passar aí para o YouTube aí, Instagram. E a gente estamos com um assunto muito forte e polêmico. Glorificado ao nome do Senhor, porque existe, né, as igrejas neopentecostal, existem as igrejas antipentecostal, né? Eu já vi muitas pessoas não crendo, né, nos dons, existe. E isso tudo, presbítero Michael, dá uma pequena confusão, né? Dá uma pequena. Existe aqueles também, meu presbítero, que não tem, assim, que a gente vai aprender aqui rapidinho, vai saber aqui pouco, o que é o Pentecoste, né? O que significa o Pentecoste, o pentecostal, o crente pentecostal. Demorou, presbítero Michael, para entender o que era, porque pentecostal é uma coisa, ser um crente pentecostal é outra coisa totalmente. E a gente separou só uma base aqui, a gente já fazer as perguntas aqui, e a gente ter aquela intercâmbio aqui. Atos capítulo 2, versículo 1, que diz assim: cumprindo-se o dia de Pentecoste, estava todos reunidos no mesmo lugar, de repente veio um som impetuoso, né? E encheu toda a casa, os que estavam assentados, e foram vistas por ele línguas estranhas, repartidas como de fogo, e as quais pousaram sobre cada um deles. E a primeira pergunta, presbítero Michael, aqui está dizendo aqui, foram vistas línguas estranhas, né? A língua estranha sai, e por que não ouvidas, né? Foi um acontecimento que tem algumas coisas que a gente vai aprendendo e a Bíblia diz só que aqui repousava cada um deles, e todos foram cheios do Espírito Santo e começaram a falar em outras línguas conforme o Espírito Santo concedia que falasse. E a gente queremos entrar aqui sobre o crente pentecostal, né? E o Pentecoste e o crente pentecostal. O Pentecoste a gente vê mais, aqui, eu vou ali porque tem um Pentecoste, né? Nós conhecemos o pentecostal. Eu vou ali porque tem um Pentecoste. Você vai ali, dá uns pulos, roda, pula da glória, se alegra e depois, eu não sei se você retorna para sua vontade, sua vida, sua. E o crente pentecostal, no meu entendimento, ele é um crente obediente. O crente pentecostal está no culto de doutrina, ele está ali obedecendo, ele é aquela pessoa fervorosa, porque aqui o que Jesus, quando ele vai interceder, né, ele pede para que
a igreja ela não fique órfã, a igreja não fique vazia, a igreja não fique sem um amparo, né? Mas eu quero ver aqui nosso presidente Michael, o que o senhor entende sobre o Pentecoste, o crente Pentecoste, né? E o antipentecostal, né? Que é essas. Paz do Senhor, bom Deus, vocês ouvintes, bom dia. Irmãos, pastor é um assunto muito interessante, né? Que é polêmico, né? Com certeza é polêmico, porque tem aqueles que acreditam no Pentecoste e tem aqueles que não acreditam, né, no Pentecoste. E como nós somos pentecostais, né? A gente acredita no poder de Deus, acredita no Espírito Santo de Deus, acredita nessas coisas porque é bíblico, né? A gente está vendo aqui. E respondendo a pergunta das línguas estranhas, tem muita gente que diz que não acredita nesse negócio de línguas estranhas, que é qualquer coisa que qualquer um pode falar, né? E ninguém entende nada. Só que a Bíblia deixa muito clara que se não, irmão, não tiver línguas estranhas, né, biblicamente falando, não tem como reconhecer se alguém tem o Espírito Santo de Deus. Porque se não tiver sinal, né? Se não tiver, a gente não tem como discernir aonde está o Espírito Santo de Deus, né? Porque quando nós falamos em línguas estranhas, né, a gente está testificando, mostrando que o Espírito Santo de Deus é real e nós somos batizados com o Espírito Santo. E até tem uma polêmica, meu pastor, que outras pessoas falam e perguntam: tem pessoas que são batizadas no Espírito Santo só quando falam em línguas? Isso é polêmica. Tem muita gente, né, que pergunta: rapaz, alguém quando não fala em línguas, mas ela roda, marcha. Eu não estou falando, irmão, que Pentecoste não é marchar, que é rodar, não. O verdadeiro avivamento, o verdadeiro Pentecoste é aquele que é mudança de vida, transformação. Só que a gente se alegra, roda, marcha, porque a gente quer, o corpo não consegue controlar, porque é uma alegria do Espírito Santo de Deus, né? E há essa polêmica, né, meu pastor, que só quem é batizado é quem fala línguas estranhas. Meu presidente Michael, eu conheço pessoas aqui, somos pastor aqui, que foram batizadas com línguas estranhas no primeiro dia, só que só falou língua no primeiro dia. Exato. E outras pessoas vê essas pessoas sentindo uma presença pulando, soltando ali, e diz: não, aí não é. Não, o dom de língua é uma coisa, né? Então essas pessoas foram batizadas agora, porque quando a gente fala em línguas estranhas é uma coisa que nunca aconteceu. É um choque térmico, né? É uma coisa que nem você que está ali está sabendo ali. E para algumas pessoas dá vergonha, não. Rapaz, tu fala umas coisas ali, a pessoa fica com vergonha. Às vezes tem aquele culto fervoroso, tem aquela palavra, tem aquele louvor. E Deus quer lhe usar em línguas estranhas, Deus quer, e você fica com vergonha. Se não abrir a boca, eu prevento, não sai nunca. Não sai, com certeza. Não sai, porque eu falo uma coisa que é muito interessante, que ninguém, meu pastor, vai beber água ou vai comer alguma coisa de boca fechada, né? Rapaz, a gente só bebe água quando se abre a boca. Então, quando alguém abre a boca, irmão, ele começa a se encher, né? E há um tempo que, meu pastor, de tanto a gente abrir a boca, a gente começa a se encher. Há um momento que a gente não consegue controlar porque transborda, sai para fora, né? Então, as línguas estranhas, ela faz parte do poder do Pentecoste, do crente pentecostal, aqueles que acreditam nisso, né? Tem uma história, né? Uma mulher foi fazer missão eu acho que foi na China, né? E quando ela chegou lá, e ela falando em línguas, e alguém olhou para ela e disse assim: a língua que ela está falando é chinês. Só que
ela olhou e disse assim, então me fala, chamou já um chinês aí para interpretar o que eu estou falando, para ver se é chinês mesmo. Mas não era língua estranha. Então, para você ver, e ela passou 3 dias falando línguas estranhas, e o povo ali sem entender e dizendo que ela estava falando chinês. Então ela perguntou e disse, papai, traga um chinês para se entender essa língua aí. Porque não entende, é língua de Deus. E para que o Espírito Santo? Porque foi uma promessa, né? Para que o batismo? O Espírito Santo de Deus? Porque Jesus, ele prometeu uma pessoa chamada Espírito Santo. Em outras palavras, é o Consolador. A descida do Espírito Santo celebra o cumprimento da promessa de Jesus de enviar o Consolador. Então, se não se cumprir isso em nosso meio hoje, se alguém tem medo, se alguém questiona, se é polêmico e dizer que é da carne, que tem alguém que não acredita, irmão, você tem que olhar para a Bíblia, é Bíblia. Foi Jesus que prometeu, então ele cumpriu. Por isso que tem que ter línguas estranhas, né, no meio de nós. E dizer que não existe, irmão, é complicado. A gente falando aqui, já tem um amigo nosso aí, você viu aí, Atos capítulo 2, né, 4, todos foram cheios. Deus abençoe aí, meu irmão. Meu presbítero Michael, o senhor falando isso aí, me veio aqui, João 3, né, Evangelho de João 3, que Nicodemos, ele achou interessante, ou ele teve dúvida, porque ele foi a Cristo e ele, por ser uma pessoa, um doutor da lei, ele teve vergonha pelo o momento que ele escolheu para ir perguntar, né? E Nicodemos, Jesus instrui Nicodemos acerca do novo nascimento, né? Nicodemos falou aqui e havia entre, eu vou aqui ser para a gente ganhar tempo, e ele disse que e este foi ter com Jesus à noite e disse, Rabi, sabemos que és mestre vindo de Deus, porque ninguém pode fazer isso, sinais que tu fazes, se Deus não for com ele. O que eu entendo, meu presbítero aqui, quando ele disse ninguém pode fazer esses sinais, é que ele já conhecia, mas nunca tinha provado. Com certeza. Meu Deus. Então, Nicodemos, ele foi falar o natural com o espiritual. E eu tive, presbítero Michael, eu tive pena aqui de Nicodemos, porque Jesus, tem uma coisa que Jesus faz, presbítero, ele quando pega uma pessoa que quer aprender humildemente, é diferente, ele faz questão de ensinar, ele faz questão de colocar. Agora, quando pega um daqueles, né, que tá ali dizendo, elogiando esse camarada, né, que é onisciente Deus, Jesus, né? Então ele viu que as perguntas de Nicodemos foi atrás também de alguma coisa. A Bíblia não está mostrando, mas aqueles doutores da lei, eles tinham algo contra Jesus pelo motivo que Jesus estava em evidência e estava colocando a casa em ordem. Estava usando de verdade e vivendo a verdade, como aqueles homens estavam trazendo seus ensinamentos, mas não tinha nada a ver com aquilo que anunciava, né? E Nicodemos aqui apanhou feio, né? Que acerca de Jesus aqui, Jesus ia rebatendo, quando Jesus disse, Jesus respondeu isso, na verdade, te digo que aquele que não nascer de novo, não pode ver o reino de Deus. Com certeza. Nascer de novo, e isso aí é muito interessante, meu pastor, que tem que ter contexto que o senhor falou aí, me lembra Jesus. Jesus chegou certa vez e disse assim, rapaz, eu vou lá em João Batista, eu preciso ser batizado, né? E ele chega lá, então, Jesus precisava nascer de novo? Não, porque ele sempre foi Deus, sempre é Deus. Então, mas ele foi, porque ele foi como ser humano para aqui para a terra ele veio. Então ele vai ser batizado ali como exemplo para a gente também ser uma nova pessoa, um novo homem, uma nova criatura. Então, e ainda tem um ponto, que é o que a gente está, que é
pentecostal aqui, Isso, que o Espírito Santo desce sobre ele. Por que desce? Porque provando que ele era filho. Então, o Espírito Santo de Deus desce na vida de alguém porque ele prova, isso aqui é filho de Deus, né? Então, se Jesus... Aí eu pergunto a muitas pessoas, às vezes eu digo, Jesus precisava do Espírito Santo? Mas cada um respeita a sua posição, né? Pai, Filho e Espírito Santo. Ele não precisava, porque ele era Deus, mas cada um respeita. Um precisa do outro ali, porque respeita a sua dispensação. Cada um respeita a sua posição. Então o Espírito Santo desce. Se desceu em Jesus, irmão, porque hoje não pode descer em mim, você, e muita gente não acredita nesse negócio. Tá? Então, é muito complicado essa questão do Pentecostes, que o povo não acredita no Espírito Santo de Deus, que pode ter batismo com o Espírito Santo de Deus. Né? Pelo amor de Deus, irmão. E o presbítero Michael virou até hoje. O que a gente mais fica triste, irmãos, é uma coisa que o Espírito Santo um dia cobrou de mim. Hoje virou meme entre os nossos meios, né? Você entra numa rede social e você vê os próprios crentes divulgando o vídeo de pessoas pulando, pessoas rodando, aqueles que são contra o pentecostal, porque não fluiu, não são usados, não falam em língua. Aí eles colocam piada, né? Música secular e botando aquele, né? E isso é um perigo, porque é um dos únicos pecados que não são perdoados, a blasfema contra o Espírito Santo. Todo pecado, né, é perdoado se haver, claro, se haver uma convenção, mas aquele que blasfemar, e tem muita gente, virou meme, né, essas pessoas que não aceitam o movimento, porque existe o crente pentecostal, que é aquele obediente, que ele ali é usado. Eu vejo mulheres, né, com uma certa idade, uma mulher daquela não estão brincando, não estão pessoas. Meu presbítero, eu vi pessoas chegarem com doente, com as pernas doentes aqui, uma mulher aqui com as pernas, com uma dificuldade para ela chegar, ela rodou a igreja todinha. É complicado essa parte do Pentecostes, você não crê e crê, porque há uma perseguição, quer queira ou que não, contra o movimento pentecostal, mas o pentecostal, o crente pentecostal, ele é ousado, o crente pentecostal, ele avança, ele está aqui, daqui a pouco Deus coloca uma evangelização, Deus coloca uma oração, Deus coloca algo para ele fazer na igreja, ele é aceso, né? Exato. É diferente daquele que é o natural, aquele que está ali, que eles se conformam só com aquele culto normal, né? E o povo, né, que está aí do outro lado, não leve como a gente está falando aqui, que todo mundo pode falar em línguas estranhas, que todo mundo, irmão, como o pastor falou, meu amigo Marcelo Rocha, lá de... Tem que ter uma convenção, tem que ter Brasília, né? Para Jesus libertar você, sarar você, para depois ter línguas estranhas, porque a gente está dizendo que todo mundo pode, porque tem muitos aí, né, pastor, como o senhor falou, que blasfema, fala línguas estranhas por brincadeira, né, usa as coisas de Deus para brincar. Isso exato, é complicado hoje em nosso meio, porque através dessas pessoas que outras pessoas que não entendem, olha assim, diz, tá vendo, eu não falo que é por causa dos memes, aí todos pagam, porque por causa de alguns, todos pagam, dizendo que não é verdade e tal. Então, mas entenda que tem alguns que brincam, mas tem alguns que olham e dizem assim, não, eu acredito nisso aqui porque é verdadeiro, e foi Jesus que prometeu. Porque, irmão, no crescimento, o nascimento da igreja é considerado o marco inicial da igreja cristã, quando os apóstolos começaram a pregar com coragem. Porque só teve coragem porque o Espírito Santo teve esse batismo aí. O Espírito Santo desceu, o Consolador, a promessa foi cumprida em Atos 2. Então, teve só coragem de pregar quando o Espírito Santo estava ali presente, quando desceu em Atos dos Apóstolos, capítulo 2. Então,
não tem como ter coragem, vigor, força, se não tiver o Espírito Santo de Deus. E é complicado. Pode ver que Pedro, antes da descida do Espírito Santo, meu Deus do céu, Pedro era aquele cara, né? Mas depois que o Espírito Santo desceu, irmão, se você for ver, Pedro foi um pastor daquele povo da igreja ali, né? Em Atos dos Apóstolos, capítulo 3, a cura, tudo, Deus foi usando aquele homem através do Espírito Santo. Eu imagino, presidente Michael, se não tem esses momentos, essa inspiração, como seria a igreja de hoje, né? Então é uma coisa muito... É histórico, o Pentecoste, ele precisava, quando Jesus intercedeu, ele sabia que a igreja necessitava, a igreja que ele conhece, porque tem igreja, né, presidente Michael, que Jesus não conhece. Que existem pessoas também, a gente temos que entender também que existem os dons, né, que pessoas são usadas pelos dons, então são irrevogáveis. Deus dá uma vez, você vai levar ele até os seus últimos dias. Agora, quando encerrar o seu círculo aqui na Terra, os dons são recolhidos. O que é que vai vir sobre a minha alma? Ela vai prestar conta com os frutos, né? É aí onde o negócio vai ficar sério, para ver mais. Isso mesmo, e é interessante falar sobre o dom, porque é isso que acontece, tem que ter dom, né? E teve sinais através dos dons do Espírito Santo, né? E pode ver que, como eu estava falando aqui, que outros brincam com isso, com o dom, e como o pastor disse, eu costumo falar isso, né, todas as vezes, quem me conhece sabe, que muitas pessoas confundem dom com ministério, né? Dom com ministério, dom com salvação. Não, irmão, é muito diferente as coisas. Dom com salvação, dom com ministério é muito diferente. Dom, irmão, é uma coisa que Deus ali lhe empresta e você, como o pastor falou, vai carregar a sua vida inteira. Mas quando chegar naquele grande dia, ele vai pedir o dom de volta e pronto. E você pode descer para o inferno, que a gente não quer isso, né? Então, pode ver que essas pessoas, meu pastor, que brincam e blasfemam contra o Espírito Santo, que não tem perdão, naquele grande dia vão pagar. Porque Sansão era cheio do Espírito Santo naquele tempo, quando Deus fazia o Espírito Santo descer e usar um de cada vez, antes de Atos dos Apóstolos, ele descia em Sansão e dizia, mata aí que tu é um grande matador. Né? E o Espírito Santo ia lá, se apossava de Sansão, matava um bocado, mas a Bíblia diz que quando Sansão pecou, a Bíblia diz que o Espírito Santo se retirou de Sansão. Então, quando essas pessoas, irmão, brincam, irmão, o Espírito Santo de Deus faz a mesma coisa, ele sai, né? E é complicado. Mas que o Espírito Santo de Deus usa os seus aqui na terra, ele usa. Interessante, presidente Michael, essa colocação que o senhor colocou, que Sansão, quando ele se arrepende, Deus viu arrependimento de verdade, né? Como o senhor falou inicialmente, o que é o Pentecoste, né? Que é mudança de vida. Se não tiver mudança de vida, você vai ser uma pessoa que vai estar comprometendo alguns testemunhos de pessoas que têm vida, né? Então, se não teve mudança, porque a palavra não entrou. Porque quando você é batizado com o Espírito Santo, o senhor foi batizado em que menino, que com o tempo era criança? Pastor, isso aqui é muito interessante, irmão. O pastor agora perguntou. Isso aqui é muito interessante, que certa vez eu me afastei dos caminhos do Senhor e fui pular o carnaval aí, né? A festa de Satanás, né? Onde ele reina, né? Onde os inimigos da nossa alma reinam nessas ruas, né? Tempo de carnaval. E eu saí, irmão, né? Porque não deixei a palavra entrar no meu coração. Me afastei. E certa vez, pastor, eu me lembro que quando eu me afastei, passou o carnaval, né? A gente volta, né? A gente vai fazer uma visita na igreja. Fui fazer uma visita na igreja e era culto de Santa Ceia. Aí, culto de Santa Ceia, teve a ceia, terminou. Quando terminou a ceia do Senhor, a gente foi para casa, não reater a aliança. Mas no próximo culto que teve, né? Vamos dizer que o culto foi na terça-feira, quando foi na sexta, teve o culto, né? Naquele tempo era na quinta.
lembro como fosse hoje, culto de cura e libertação. Aí, quando eu chego na igreja, aí a minha cunhada, né, a Rayane, Deus vai me abençoando, que ela vai voltar para Cristo, né? E eu combinei com ela, ela combinou comigo, Maicon, bora voltar hoje para Cristo, bora. A gente chegou na igreja, meu pastor, e a gente reatou a aliança, né? Isso na quinta. Quando foi no domingo, o pastor, quando chegou na hora da pregação, a gente ali na igreja, e a gente já combinou de casa, dizendo, ó, a gente vai dar glória a Deus, aleluia, como eu falei no começo. A gente não toma água de boca fechada. Então, a gente começou a dar glória, a glorificar ao Senhor. As pessoas determinado a receber. Isso também contribui com você determinado. Determinado, tem que ir determinado. Porque hoje tá faltando isso em nosso meio. O povo não estão nem aí mais em receber o batismo do Espírito Santo. Você que está aí, olha, sabe? Porque é uma diferença de ansiedade, né? Não, ansioso, né? Exato. É muito diferente. Coisa, agora, né? Determinado, dizendo assim, hoje eu vou ser batizado, eu quero ser batizado. E Deus, ele contempla a sua determinação. E quando a gente estava determinado, eu combinei com a minha cunhada ali, naquele momento ela disse, isso aí. Então a gente foi para a igreja, meu pastor. Quando a gente chega na igreja, a gente começa a dar glória, aleluia, o pastor manda levantar na hora da pregação, já terminando a mensagem, né? Pastor Wilson, um abraço para você, Deus abençoe. E a gente ali, e a gente adorando, quando a gente dando glória, aleluia, de repente a língua enrolou e veio as línguas estranhas, né? Fui batizado com o Espírito Santo, só que ela não foi batizada com línguas estranhas, né? Mas sentiu o Espírito Santo de Deus. Mas depois de uns dias, foi batizada em línguas, sabe? Ou seja, porque foi determinado a receber o Espírito Santo, ser batizado pelo Espírito Santo de Deus. Acontece, meu presbítero, eu já vi pessoas que foram batizadas também e pessoas duvidaram. Não foi não, que eu não vi línguas. Só depois a pessoa chegou o dom de línguas, né? Com certeza. Porque se você não abrir a boca, você tem, né? Amém. E não foi depois de muitos dias que a gente voltou. Foi em seguida. Pode ver que a gente não tinha muito tempo, que a gente tinha voltado do carnaval da bagunça, e Deus olhou e disse assim, não, é hoje, se ele está determinado, ela está determinada a me adorar, eu vou lá e vou dar o que eles precisam. Porque a gente sem o Espírito Santo, irmão, eu costumo dizer que é uma desvantagem. Porque o Espírito Santo, quando a gente está mal, a gente está fraco, ele nos consola e nos dá força a prosseguir, ele fala conosco, né? E a gente ali, a gente começa a se derramar porque o Espírito Santo fala com a gente, né? E até no tempo, né, muito tempo aí atrás, uns anos, que eu escutei um testemunho pelo pastor lá de Gurié, né? O pastor, certa vez, ele estava numa festa, né? A festa que a gente faz, que a gente esses costumes, né, da gente celebrar aquela festa grande, cheia de gente. E o propósito desse pastor no tempo, eu não sei, eu acho que ele era mais novo, era da minha idade, eu acho assim. Eu não sei se ele era diácono nesse tempo. Aí, quando ele vai, meu pastor, para, vamos dizer assim, congresso, cheio de gente, e o propósito a determinação era ser batizado com o Espírito Santo. Primeiro dia de festa, nada. Muitos batizados, muitos jovens sendo batizados, e ele nada. Aí quando é o segundo dia, nada, ele diz, Senhor, eu quero ser batizado, ele insistindo ali, dando glória, aleluia, e nada. No último dia da festa, cheio de jovens já sendo batizados, esses 2 dias, sexta, sábado, quando chega no domingo, quando foi acabando, o Espírito Santo batiza esse jovem. Com o Espírito Santo. Só foi ele batizado no último dia. Só ele. Em línguas estranhas ali. E essa pessoa, meu pastor, por incrível que pareça, foi o pastor André. O pastor André, o negão lá, que Deus abençoe. Rapaz, o pastor André, ele deu esse testemunho e isso ficou no meu coração, irmão. Porque é isso. É o Espírito Santo, vê a determinação. E a gente querendo o Espírito Santo de Deus, e hoje, pastor, está uma escassez e é triste. As pessoas não ligam mais para o Espírito Santo, não quer se batizar o Espírito Santo de Deus. Presidente Michael, o batismo com o Espírito Santo, qual é a vantagem que tem em um crente? Meu pastor, como eu falei, a vantagem que eu vejo é que
antes de eu ter o Espírito Santo de Deus, é mais fácil a gente cair, é mais fácil a gente pecar, porque é o Consolador, foi Jesus que disse, é o Consolador que veio nos consolar. Então, a partir que eu tive o Espírito Santo de Deus, as experiências mudam, né? A gente tem mais experiência com a palavra, com louvores. Tem aquela pessoa que antes do Espírito Santo batizar tem medo de pegar na Bíblia, tem medo de pegar no microfone, né? Mas depois do Espírito Santo ele motiva, né? O senhor está dizendo assim, se abre uma cortina, assim, com certeza. Coisas que estavam em oculto passam a se revelar. Por exemplo, ler a Bíblia é uma coisa, né? Examinar ela é outra coisa. E tem coisas que realmente aquecem, né? Interessante, o meu batismo, atrapalhou muito a ansiedade na minha vida, porque eu via as pessoas ser batizadas e eu queria. Eu não estava determinando para mim, né? Como aconteceu com o senhor, porque o senhor veio de uma festa carnal e agora o senhor entrou numa festa espiritual. Saiu de um frio para o quente, né? E eu via e eu ficava revoltado, porque me diga uma coisa, tempo de igreja influi para o batismo? Irmão, isso pelo amor de Deus. Eu tenho 10 anos, Jesus tem que me batizar. Isso aí é polêmico, porque tem tanta gente que hoje dentro da igreja, faz 10 anos que está dentro da igreja, meu Deus do céu. Era a minha briga, que eu disse, mas Jesus chegou uma pessoa ontem, o senhor batizou. Exatamente. Porque eu que já estou aqui me lascando no joelho aqui, não falta um culto, estou aqui, estou obedecendo e foi que eu fiz de mal aí para não vir sobre mim. É polêmica. Com certeza. Eu briguei com os céus aí. E como o senhor falou aí, só que chegou um dia que era da mocidade ainda, e eu determinei nesse dia, eu determinei, o que o senhor falou aí. Só que a irmã que estava fazendo a oração, uma senhora, cheia do Espírito Santo, quase toda a oração da mocidade era batizada uma pessoa, ela colocou eu e o diácono Robson. Nós dois não era batizados com o Espírito Santo, e botou eu e ele de frente. E disse, Deus vai batizar, só que ela não disse que ia batizar os dois, né? Deus vai batizar aqui. Vocês começam a dar glória. Ele deu a mão a mim e eu comecei a dar glória, né? Eu disse, eu vou ter que dar glória, mas eu estava me atrapalhando ainda, né? Ele começou a dar glória, só que ele fechou os olhos e eu querendo ver se ele estava sendo batizado, e ficou aquela guerra. Aí Deus batiza ele, né? Ele se entregou como o senhor fez. Deus batiza ele. Aí quando batiza ele, aí eu escutei. Quando eu escutei, eu disse, pronto, ele chegou. Agora eu vou. Segurei na mão dele forte. Eu disse, pronto, o que passou na mão dele vai passar para mim. Tá bem perto, tá na minha frente. Agora eu seguro. Aí, agora. Chega, faltou fôlego assim. Aí quando Deus viu que eu tava com tanta ansiedade, aí usou um vaso, tinha um vaso lá, um menino que ele tinha sido também batizado nessa remessa, nessas orações aí. Aí Deus levantou ele numa língua estranha tão bonita e deu um pulo. O cara deu um pulo e disse, pronto, o meu batismo vai ser o mais bonito aqui. O cara vem marchando, vai tocar em mim, e a gente vai correr aqui. Foi o que eu entendi quando o cara veio aqui. O presbítero Mário tocou no meu ombro. Eu disse, pronto, pegou. Aí quando ele tocou assim, aí disse, filho meu, espera mais um pouquinho, me acabou. Derrubou a muralha. Aí eu disse, não, quero mais não. Obrigado, Jesus. Só não vou deixar de ser crente. Esse negócio eu não quero mais não, não me interessa mais não me joga pra cá, se jogar pra cá eu devolvo. Então quer dizer que o senhor passou pela experiência dos que, né, dizem hoje que não acredito, não quer esse negócio. Pronto. Eu fui complicado para ele entrar, demorou a entrar. Aí quando foi uma humilhação que eu passei, olha como Deus trabalha, né? Uma humilhação que eu passei, porque o pastor tem a festa do ministério, e ele disse, mas não, tu consegue um pregador para o primeiro dia? O primeiro dia né? O primeiro dia todo mundo tá lá, todo mundo, qualquer um prega ali. O pregador pode faltar, o pastor dá uma queda, tá todo mundo bonitinho, né? Aí eu peguei e chamei um menino, um jovem com 15 anos, só que ele pregava muito, e eu convidei ele, aí falei pro pastor,
Eu convidei o jovem aí, esse menino aqui, prega muito, viu? Aí o pastor, não, rapaz, como é que você fala um negócio desse? É festa de primeiro ano, e a pregação é a glória da segunda casa. E esse pastor, ele desanimou, me falta a porrada, eu já vinha amassado. Aí recebi essa pedrada do meu pastor, como que seja que eu tinha feito errado, né? E eu disse, não, pastor, eu vou lá na carradeira. Não vá não. Vá não, você se responsabilize, vai acontecer. Aí eu fiquei naquela mente preocupado, meu Deus, sei que é tão difícil. Mas foi Deus trabalhando, já me deixando esquecer tudo de batismo e coisa. Só que esse jovem, quando ele chegou, né, ele foi pregar e o pastor olhou ele, viu simplesinho, a igreja também viu ele simples. E não deram crédito o cara, né? E quando ele chegou, foi tanto que o pastor deu tanta oportunidade que ficou praticamente 20 minutos para ele pregar. Eu sei que quando ele pegou o microfone, e eu só me lembro quando ele disse a paz do Senhor para a igreja e quase ninguém respondeu. Menino novo, né? Mas só que ele disse assim, eu não vi, foi a primeira vez que eu vi a palavra assim, eu não vim como pregador, eu vim como profeta. Eu vejo outros pregadores, né? Então ele veio e ele disse assim, eu vim dizer somente para esta igreja. Eu vim dizer para esta igreja que a glória da segunda casa será maior que a da primeira. Quando ele fez isso, parece que tem uma chave para ser aberta lá em cima, que abriu as comportas. Deus batizou uma mulher lá na frente, que fazia 17 anos esperando o batismo do Espírito Santo. Saiu batizando, foi 17 batismos. Essa mulher tinha 17 anos, Deus batizou, fez a conta lá, foi 17 batismos do Espírito Santo, e eu estava no meio. Chegou também lá perto do altar, quando eu sei que eu soltei, o pessoal disse que eu pulei, eu rodei, eu disse, Paulo, não, só vendo o vulto, e eu sei que eu fui batizado nesse dia, né? Só que não fui com línguas estranhas nesse dia. E eu fiquei com dúvida, que a gente, não, acho que foi uma animação minha, foi alguma coisa. Aí quando foi um dia, um pastor disse, você é batizado com o Espírito Santo, fala em língua, e por que você não fala? Aí eu disse, não, agora complicou tudo. Como é que eu vou falar em língua? Quando o louvor, quando a pregação, e vem aquela vontade, você fecha a boca, não vai sair nada. Você está rejeitando a Espírito Santo. Pronto. Então, são coisas que acontecem no nosso meio até hoje, né? Então, a palavra, né? O Pentecoste, uma virtude, algo que vai nos colocando mais perto de Deus, porque o batismo do Espírito Santo é uma coisa que deixa a gente mais vontade de buscar, né? Mais vontade. Então estamos aqui, meu irmão, com o nosso presidente Michael ali de Gurien, e serve a Deus como presbítero ali na nossa congregação. E o tema aqui é dos primeiros podcasts, nós vamos também montar ali em Gurien. Daqui a pouco ele está descendo para a cidade de Gurien, está todo mundo com saudade dele lá. Até o povo já está, né? A esposa já. E já tem um bolo esperando ele lá, todo, né? Então, estamos aqui com essa pequena parte aqui, esse pequeno é o Pentecoste, né? A virtude do Pentecoste. As pessoas que hoje têm brincado, as pessoas que hoje correm um risco, né? Você brinca em línguas estranhas, né? Então a gente tudo, né? Para brincar pensando que não vai ter a consequência. O problema é isso, né? Oh, meu Deus do céu. Tava lá sabia, né? Aí diz que o Espírito Santo faz nada, Deus, né? É amor, é só amor, meu Jesus. Ele foi lá e matou, né? E o que a gente entende, né? Eu sei que muitas coisas vão ser para o juízo, estão guardadas para o juízo. Não impede que ele mate, eu estou falando uma coisa séria. Não impede que ele mate no tempo da graça, né? Mas tem coisas, como a gente está vivendo no tempo da graça, tem muita coisa que as pessoas, não, eu estou fazendo isso aqui,
Mas cadê que Deus cobrou de mim? É até aqui, né? Em Atos meio, capítulo 4, versículo 32, Ananias e Safira. Isso. Cadê que Deus está me cobrando? Cadê que Deus está... Só que quando vai ser o juízo final, aí a conta vai chegar, né? Não, então vai ter, isso aqui, o mau ombreiro vai ficar, meu Jesus, Deus molde isso aqui certa vez. Deus, ele não conhece você lá no céu no dia do juízo final como seu cargo, não. Ele conhece você como filho, como servo. Então, irmão, para com esse negócio, pelo amor de Deus, né? Embora se via Jesus verdadeiramente. O tema bom, né? O bom ombreiro, o mau ombreiro, né? Depois vai vir aí dá né? Por aí. Em nome de Jesus. Então, meus irmãos, a gente vamos estar encerrando aqui por hoje. Vai vir mais podcast aí. Vamos montar a nossa aleluia também. Também vamos estar aqui ativo. Vou fazer aqui também com nosso pastor Marion, até os irmãos. E a gente até entrevistar os irmãos, né? E vamos estar aqui trazendo mensagens aqui sobre... A gente sabe que o tema hoje, se a gente fosse falar, seria o dia todo, né? Nós vai resumir alguns pontos, porque o batismo do Pentecoste é um rio que você mergulha e não tem fim, né? Quando chegou, marcou, deixou a igreja, né? E a gente sabe que vai chegar o dia que a igreja vai ser levada, né? Arrebatamento, e não vai ter mais esses que vão permanecer, esses vão ser fortes, porque se eles crerem, o que a gente vê hoje, meu presidente Mike, com o Espírito Santo, com unção, você entra na igreja, você chora, você sente a presença, ainda dá vontade de ficar no mundo, né? Quantas pessoas dão vontade de, com certeza, sair, ainda vai para o mundo, porque se eu sinto uma coisa boa, né? Se eu sinto uma coisa boa, se eu sinto uma coisa que a gente sabe, como o senhor deixou bem claro, eu acho que quando você sente uma coisa boa, porque o diabo vai botar um comer mais cheiroso, vai botar uma coisa mais atraente para que você não retorne, não volte, com certeza. E sabemos que tem muita gente para voltar aí. Então, glória a Jesus, presidente Michael, Deus abençoe o senhor, a seu retorno aí da Bigurinha, daqui a pouquinho. Amém. Estaremos seguindo com o senhor ali na rodoviária ali. E está vindo aí muitos congressos, conferências. E vai vir um grande evento aí na cidade de Gurieno. Tem um ginásio, o Ribeirão, né? Boa. Então, a expectativa a gente, os irmãos, orem, porque o presidente Marco está aí. Tem alguns projetos antigos que a gente vai sentar e vamos balançar aquela cidade ali, né, do Senhor Jesus. Então, Deus abençoe. Fica com Deus, né? Deus abençoe você em nome de Jesus. Amém.